E em pronunciamento, Trump, pois é, Trump, vocês vão começar a ouvir muito aqui no canal sobre ele, né? Ele tá que tá. Ele começou a trazer uma série de informações que dão um certo norte e o caminho que nós vamos seguir, né, com o seu governo, de uma certa forma, tá? E uma das questões que foi perguntado, né, já sobre isso, uma das principais foi sobre a questão Ucrânia, né? Então já ficou evidente que, primeiro, ele culpou Biden, ele até colocou: Biden é o culpado do conflito. Ele foi provocado pela incompetência de seu governo. Então, e aí, detalhe, ele tem, segundo ele, uma esperança de acabar com esse conflito Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia, em cerca de 6 meses, tá? Diz que esperava em meio ano, em 6 meses, todo esse conflito se encerrar de alguma forma, né? E, e aí ele até também trouxe umas outras questões interessantes, por exemplo, que é aquela história, né? Ele é um ótimo negociador. Então ele ataca e daqui a pouco ele alivia um pouco. Então ele começou a colocar a culpa em Biden e começou a dizer que entende o lado russo de tudo isso. E entende também, segundo ele, que é inevitável de que na negociação a Rússia fique com aquela região ali, que já, né, chamada região do Donbás, que foi o que a região que a Rússia avançou dentro do território ucraniano, tá? Inclusive, alguns analistas ucranianos começam a cada vez mais externar, de certa forma, de que é melhor, de certa forma, uma paz, mesmo que não tenha todo o território, mas que tenha paz. E não se acabe com os poucos jovens que ainda restam, que acabe com o pouco que ainda tem na Ucrânia, segundo alguns. Já vi mais de um, né? Jornais diferentes ucranianos tratando desse tema, tá? Então, há uma chance de resolução, uma grande chance de resolução próxima disso. Eu até separo, porque assim, eu sempre fico evitando mostrar vídeos, já que eu tenho um problema de direitos autorais e tudo mais. Eu vou pegar só um trechinho para ver se eu sei que eu não seja, né, não leva um ban aí. Deixa eu só trocar aqui. Vou pegar até de um X aqui, de um Twitter. A chance é menor de levar strike. Aí tá falando aqui, ó. Então, sabe, uma grande parte do problema foi a Rússia por muitos e muitos anos de por dizer que nunca poderia ter a OTAN envolvida com a Ucrânia. A gente já falando sobre isso, é antigo. Agora eles disseram que isso é como se estivesse escrito em pedra. Em algum momento Biden disse: não, eles devem poder entrar na OTAN. Então a Rússia tem alguém, né, bem na sua porta e eu consigo entender eles. Então o sentimento deles em relação a isso. Então, olha que mudança drástica, dizendo do tipo: olha, eu entendo os russos quanto a essa questão de ter inimigo batendo em sua porta. Mas muitos deles foram cometidos nessa negociação. E detalhe, quando ele começa a colocar, então, olha, o culpado foi Biden, a partir de agora tudo vai ser diferente. Não quero ninguém no meu quintal, eu entendo os russos. Trump, quando está dizendo isso, você precisa entender as entrelinhas. Ele não está sendo bonzinho com a Rússia, porque ele quer acabar com o conflito. Ele também está dando um recado direto aos chineses, ou a quem quer que seja, do tipo: olha, a Rússia tem razão nesse sentido de os inimigos dele, há décadas já, né, os russos já falarem disso, desse problema da OTAN tá avançando, não é nem, ele até fala, isso é antes de Putin, já havia essa reclamação e essa preocupação. Então já há muitos anos os americanos já falam sobre isso também, de ter inimigos batendo na porta, né? A famosa crise dos mísseis lá no período da Guerra Fria, em que a União Soviética estava se preparando para ter mísseis em Cuba, é um exemplo claro disso. Então, os americanos também já sofreram com essa questão e Trump já está dando um recado do tipo: olha, eu não quero nenhum inimigo na minha porta. Inimigo barra
China, principalmente, tá? Barra qualquer outro, mas principalmente China. Ou seja, a aproximação da China com o México, por exemplo, que tem ocorrido. A China já chegou no Peru, já financiou um grande porto, houve até a inauguração, Xi Jinping inaugurou, fez todo aquele alarde já, quando teve o encontro aqui no Brasil das lideranças mundiais. Antes, né, dias antes, Xi Jinping foi pelo Peru, inaugurou o porto e até trouxe o vídeo aqui no canal. Então, Trump também está se referindo ao próprio os americanos, né, os Estados Unidos quanto a isso, tá? Então, fica o alerta aí. Deixa eu só tocar mais um pouquinho aqui da parte final do vídeo. Quando eu vi, né, o jeito que Biden estava negociando, eu disse: vocês não vão acabar a guerra, e acabou sendo uma guerra muito ruim, que poderia escalar, essa guerra poderia se tornar muito pior do que agora. Na minha visão, é que isso sempre foi algo entendido, na verdade. Eu acredito que eles tinham acordo e depois Biden quebrou. Eles tinham um acordo que teria sido satisfatório para a Ucrânia e para todos, mas Biden disse: não, vocês têm que poder entrar para a OTAN. Então, segundo ele, já havia um certo nível de discussão. Então, já deixa-se claro que, número um, se Trump seguir, né, não mudar, não for maluco. Mas se ele seguir a lógica, basicamente vai ser: número um, no acordo está terminantemente essa questão de OTAN, esquece Ucrânia. OTAN, esquece. OTAN, deixar a Ucrânia. Ucrânia, deixar a OTAN. Número 2, vai ter uma zona de amortecimento, que é o Donbass, que é a atual ocupação, talvez um congelamento do fronte. Tá? Não é à toa que os russos estão avançando muito forte em algumas regiões. Isso tem um certo indício. Né? Começou a avançar mais rapidamente para concluir todo o território, enfim, chegar no limite da região de Dnipropetrovsk. Há uma grande chance quanto a isso. Então isso mostra tudo claramente para você, que, né, passando aqui essa informação, de que nesse acordo breve que deve ocorrer, e lógico, breve entre aspas, 6 meses, mas para o tempo que já durou o conflito, né, deve estar em negociação tudo isso, aí vai entrar em negociação uma série de questões relacionadas à reconstrução, quem vai ser responsável pelo quê para a reconstrução, quem é o exército que vai estar nessa zona de amortecimento. Já teve problema no passado, né? Já teve um conflito no passado em que a Ucrânia já teve luta, né, com aquela região separatista, já teve problema. Os russos alegaram que no passado foram os ucranianos que começaram a atacar a região do Donbass, tá? Uma região não exatamente agora onde a Rússia está, mas mais a leste. Começou a atacar, segundo os russos, todo o acordo de cessar-fogo do exército ucraniano foi quebrado na época, tá? E é tanto que num dos motivos do conflito que Putin, né, disse tinha a ver exatamente com isso. Olha, precisamos defender russos que estão nessa região do Donbass e até os próprios ucranianos que querem morar, querem continuar onde estão. Os ucranianos quebraram o acordo. E por que ele fala sobre essa questão do bigodinho, que na época todo mundo achou estranho, né? Eu não posso dizer o nome aqui. O cara do bigodinho lá da Alemanha. O que acontece? Boa parte do exército é sabedor disso, todo mundo sabe, só se você não estuda. Né? Sabe que tem muitos dissidentes, muitos grupos do exército ucraniano que fazem parte de um grupo, né, do indivíduo lá, um grupo pró-fulano de tal, pró o que ele acreditava. Tem isso. Nas imagens de drone, você pode depois fazer uma busca no X. Qual é a bandeira que representa? Eu não posso mostrar aqui esse tipo de coisa. Não dá. Mas tem como se você é curioso, tem como buscar qual é a bandeira lá que o exército, um grupo do exército ucraniano utiliza, né, que representa fulano, as ideias de fulano, no caso, e depois começa a observar algumas imagens de drone de ataques, tanto de um lado como do outro, você vai ver constantemente. Teve um dia desse que eu publiquei um vídeo
e era do exército ucraniano, e não percebi. Na hora, eu só fiz colocar a imagem. Quando eu ia publicar, que eu ia, eita, peraí, eu não posso colocar essa bandeira, não. Aqui não, tem a bandeira ucraniana, mas vizinho no tanque, normalmente estão nos tanques, tá? Tinha essa outra bandeira. Eu sou, opa, peraí, vou ter que procurar. Ou eu apago a bandeira, ou eu procuro outra foto que é melhor. E aí procurei outra imagem para postar na capa do vídeo, né? Então, enfim, no final de tudo isso, Trump começa já a dar um caminho, dar um norte de como vai ser como vão ocorrer essas questões relacionadas a futuro cessar-fogo, de como tudo vai ocorrer, tá? Vamos ver se de fato vai ser teoricamente rápido, mas é aquilo que eu falo, envolve muita coisa, não é só simplesmente cessar-fogo. Tem o cessar-fogo, zona de amortecimento, quem é que vai tomar conta? Vai ser a ONU? Não pode ser a OTAN. Então vai ter que ser a ONU ou vai ser a própria OTAN? Vai ser alguns países como a Alemanha e França, por exemplo. Quem vai fazer o quê? Quem é que vai ser responsável em reconstruir? A área que a Rússia ocupou. A Rússia vai garantir aos cidadãos o direito de ir e vir, vai garantir, vai policiar, vai bancar a reconstrução. Como é que vai funcionar isso? Quem vai ser responsável pelo quê? Tudo isso vai ter que estar em jogo, tá? Vai ter que ser feito um acordo de negociações. Então, não é só simplesmente cessar fogo, entende, tá? Por isso que muitos até dizem, mas é tão rápido, teoricamente. Não, não é tão rápido assim. Envolve muitas questões, muitas sanções. E ainda fora as sanções econômicas da Rússia, que também vai estar em jogo. Será que a OTAN, né, os países ligados à OTAN, à União Europeia, vão todos concordar com o encerramento das sanções? Como é que vai funcionar esse outro lado também? Aqui, volto a repetir, não é só um conflito Rússia e Ucrânia, não é só resolver a terra de quem vai ficar com que pedaço de terra, envolve muitos outros fatores. Que isso, inclusive, cabe um vídeo só sobre isso, que em breve eu vou estar trazendo aqui, tá? Então, no mais é isso, valeu, grande abraço.